Olá, sejam bem-vindos ao canal. Depois de muito tempo, né? A gente grava um vídeo novamente, em alguns meses. Mas hoje é um dia importante para a história religiosa cristã moderna, porque no dia 22 de outubro de 1844, portanto há exatos 180 anos, ocorreu um evento chamado de O Grande Desapontamento, ou O Grande Desapontamento Adventista, que foi fruto de um movimento iniciado por Guilherme Miller, né, pregador leigo, né, da Igreja Batista, um fazendeiro, que chegou a se afastar do cristianismo no início da vida adulta, depois retornou na faixa dos 30 anos de idade. E quando ele retorna, ele começa a fazer um estudo intensivo, principalmente das profecias bíblicas, do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, e ele se depara com o texto que está no capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele parou, pensou, rapaz, o que é isso? 2.300 tardes e manhãs. Pô, tardes e manhãs, um dia. Será que isso são dias? São anos? Porque há alguns momentos em que alguns textos bíblicos podem ser interpretados como sendo simbólicos no sentido de que um dia seja um ano. E ele pensou, santuário será purificado. Que santuário? E ele imaginou que purificação, quando Jesus retornar, né, vai cair a fogo sobre os ímpios. Tem alguns textos, né, no Novo Testamento que falam disso. Ele falou, então o santuário deve ser a terra. E aí ele começou a estudar e chegou à conclusão de que aquele texto seria uma profecia que apontaria para um momento aproximado em que Jesus retornaria. Bastaria ele fazer o cálculo e saber de quando que começa, né, a contagem dessa profecia. Ele fez uma ligação com o capítulo seguinte de Daniel. Daniel 9 fala de uma profecia lá do ungido. Ele entendeu que o início era ali, chegou ao ano de 457 a.C., fazendo a conta deu mais ou menos 1843. E ele estava estudando isso ali mais ou menos em 1830. Pô, Jesus vai voltar daqui a 12, 13, 14 anos. E não era algo isolado do Miller. Outros pregadores, cristãos, evangélicos, tanto dos Estados Unidos como de alguns países europeus, também estavam estudando essas profecias e alguns chegando a conclusões parecidas. Então Miller começou a pregar em pequenas cidades, né, em áreas rurais, até que ele conheceu um jovem pregador chamado Joshua Himes, que era um visionário, uma pessoa muito proativa, com ideias de marketing, propaganda, de evangelismo, e dali ele levou Miller para as grandes cidades de então, Chicago, Nova York, Boston. E então, aquele movimento que era muito pequeno, muito rural, de poucas pessoas, começou a crescer. Nunca fundaram uma igreja, mas era um movimento que tinha como ponto central a pregação de que Jesus retornaria de forma física, literal, em poucos anos, provavelmente entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, né, de acordo com a interpretação de Daniel 8,14, que Miller fez. E as pessoas iam se unindo ao movimento e permaneciam, né, nas suas igrejas. Algumas eram metodistas, outras eram episcopais, católicas, batistas, presbiterianas. Até que quando chegou o ano de 1843, próximo ali do período final que ele havia entendido, né, que a profecia apontava, aí começou, né, a ocorrer uma reação mais forte de alguns líderes religiosos, né, questionando, né, a validade daquela interpretação, até que passou a primavera de 1844, não aconteceu nada, porém um seguidor de Miller, Samuel Snow, ele reinterpretou aquele entendimento de Miller e chegou à conclusão que Jesus retornaria em 22 de outubro de 1844. Miller inicialmente não aceitou, ficou relutante, mas quando a data foi se aproximando, ele se convenceu de que aquela interpretação era correta. Porém, Jesus não retornou. E aí esse evento, né, que cerca de 60, 70, 80 mil pessoas né, aguardaram Jesus ali, né, basicamente nos Estados Unidos, talvez o número seja até maior, essas pessoas ficaram frustradas, decepcionadas, muitas pararam de trabalhar, começaram só a evangelizar, quitaram dívidas antigas para poder estar em dia, né, com seus compromissos e com Deus de forma indireta. Fizeram doações, investiram
em materiais para pregação, etc. Então a vida dessas pessoas mudou muito, elas saíram de suas igrejas. E desse movimento, né, millerita, que depois Miller, né, não fez mais nenhuma nova interpretação, ele não entendeu o que aconteceu e se afastou, já estava com uma certa idade, mas dentre as pessoas que participaram desse movimento, um pequeno grupo começou a se reunir, reinterpretou o que teria acontecido em outubro de 1844, começou a guardar o sábado, e esse grupo pequeno, então, que sai desse movimento millerita, é a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então isso é para um outro vídeo, para a gente poder conversar aqui. Espero que você tenha gostado dessa história rápida sobre, né, por que a data de 22 de outubro de 1844 é importante, o que foi o grande desapontamento. Depois você, né, dê um like aqui no canal, diga se você gostou do conteúdo, e a gente vai seguir fazendo novos vídeos. Um grande abraço, até mais.